Bom dia, meus amigos. Estamos aqui com a doutora Amanda. Ela é pediatra aqui da Clinipam de vários hospitais, né? Ela atendeu o Danilo na segunda-feira e a gente vai estar fazendo uma entrevista com ela a respeito da doença, a respeito de alguns sintomas que podem estar caracterizados, né? Para as mãezinhas ficarem mais atentas. Ela vai explicar um pouco pra gente como é que funciona, qual que é o serviço dela, como é que deve ser feito na pediatria, porque muitos fazem um atendimento na criança muito rápido, né? Sem verificar todos os sintomas. Então, esse vai ser o início dos nossos vídeos lá no canal do Danilo do YouTube. E vamos que vamos. Bom dia, doutora, tudo bem? Como está? Tudo bem? Bom, primeiramente, obrigado por estar disponibilizando o seu tempo, que é muito corrido. A gente sabe que médico tem vida particular, família, casa, cachorro. Doutora, como é o serviço de pediatria, o serviço humanizado que você disponibiliza? A gente atende aqui no pronto atendimento, né? Aqui da Clinipam, então geralmente são queixas que a mãe tem, que são específicas, que são urgência. Então, o que caracteriza a urgência aqui no serviço? Paciente com vômito, com diarreia, com febre, paciente que precisa do atendimento imediato, né? Aquele paciente que não pode esperar, que não pode agendar uma consulta, que os sintomas são agravantes e podem levar a uma consequência mais pesada, né? Um pouco mais grave, então realmente precisa de atendimento rápido. Aqui na emergência a gente tem várias queixas, inúmeras queixas. A queixa principal do Danilo, eu lembro que quando ele chegou aqui era dor abdominal, né? E a gente sempre verifica e tenta tratar com os sintomáticos. O que são os sintomáticos? São medicações que diminuem os sintomas, né, daquela doença específica. Então, quando ele chegou aqui, a gente colocou ele no sorinho, fez uma medicação para passar a dor na hora, para aliviar a dor. Então, é mais ou menos esse o nosso trabalho aqui no pronto atendimento, né? Algo mais imediatista. A gente tem que ter uma conduta mais imediatista. Quando a gente acha necessário, a gente acaba fazendo uma investigação desses sintomas, dessas características, né? Então, por exemplo, então ele chegou com uma dor principal, com uma queixa principal, que era a dor abdominal. A gente foi, tanto eu quanto o Dr. Oscar, que é um outro médico aqui na Clinipam, que fez o primeiro atendimento. Ele foi investigar, então a gente faz a palpação no abdômen e vai direto na queixa, né? Quando a criança chega no pronto atendimento. E daí dentro daquela situação ali, a gente viu que o abdômen estava um pouquinho distendido, né? Grande demais, uma percussão, que é quando você bate assim o dedinho e você vê que o barulho está um pouquinho diferenciado. Então, a partir desse momento que você encontra uma característica ali no exame físico que não está correta, que está muito visivelmente diferente do que é o basal, do que é o comum, aí você investiga. Então, geralmente, a maioria das vezes, 90% dos casos da urgência e da emergência, a gente só trata com sintomático mesmo, né? Tem a queixa, a gente faz o sintoma, faz a medicação para casa e vai embora. Já no caso das crianças que têm alteração, a gente faz a investigação daí, além de tratar com o sintomático, que foi o que aconteceu. Teve uma criança que foi parar no Erasto que passou 2 vezes no SUS e falaram que era a virose. Ela não tinha queixa de dorzinha na barriga, então não foi descoberto o baço aumentado a tempo. O que é a virose, doutora? Eu acho que as mães querem saber o porquê, porque a gente fica com raiva, porque a gente não é médico. Então, quando fala a tal da virose, a gente vai, então, que é uma virose? A virose, né, em termo médico, é o rotavírus. Então, a gente tem vários vírus no ar, passando de pessoas para pessoas, que são doenças contagiosas. Por exemplo, o vírus da gripe. O vírus da gripe é uma virose,
né? Então, ela tem uma contaminação muito fácil, né? Um alto índice de contaminação. Quanto mais imunodeprimido você está, mais você vai pegar os rotavírus que existem aí pelo ar. Então, você leva uma criança de 1 aninho ao mercado. Essa criança de 1 aninho, ela quase não tem imunidade. O sistema imunológico dela está caminhando ali, né? Está conhecendo os alérgenos, conhecendo as coisas que tem pelo mundo, tanto os vírus, quanto as bactérias, quanto tudo. Então, se tem alguma outra pessoa como portadora do rotavírus lá no mercado, vai passar para essa criança. E essa criança geralmente começa a apresentar vômito, diarreia, febre baixa, né? Então, assim, e aí não tem muito o que fazer, porque o vírus, a tal da virose, o rotavírus, ele é autolimitado. O que é uma doença autolimitada? Do mesmo jeito que ele veio, ele vai embora, né? Então ele vai chegar ali, vai fazer o ciclo dele, vai ficar mais ou menos 1 semana com aquele hospedeiro dentro daquele corpinho, e daí daqui 1 semana ele vai embora. Então as crianças vão apresentar durante essa semana vômito, diarreia, apatia, mal-estar, né? Que eu te falei, pode ter incluído uma febre baixa, a criança vai ficar bem caidinha, né? As mães se preocupam muito, mas o fulaninho não é assim. Não, realmente ele não é assim. Ele está sendo hospedeiro de um vírus, né? Então, e essas viroses, elas vêm e vão. Quanto mais você tiver, quando menor, tiver contato com esses vírus, melhor imunologicamente você vai ficar. Então, essa é a tal da virose. Quais os sintomas, doutora, que tem que deixar a mamãezinha alerta? Sintomas de alerta. Então tá, vamos falar um pouquinho especificamente da leucemia, né? Também, assim, que seja mais assim que Mais pode, amplo, que pode caracterizar alguma coisa mais grave também. Tá. Então, assim, vômitos múltiplos, né? A gente pode pensar numa encefalite, numa meningite, algo mais grave, que quando a criança ela tá sendo medicada e mesmo assim ela não para de vomitar, né? Então eu não tô falando de 1 ou 2 episódios de vômito, eu tô falando de 5 para mais, né? Então aquela criança que a mãe procurou o pronto atendimento, às vezes fez uma medicação IM, intramuscular, já está em uso de Vonal, em uso de bromoprida, e essa criança não para de vomitar. Isso está errado, alguma coisa está acontecendo. Devemos investigar. Febre persistente por mais de 3 dias e máxima de 39 graus, né? Ou a mais de 39 graus. Então, a febre persistente por mais de 3 dias, com certeza tem alguma infecção bacteriana aí, tem alguma coisa por trás que essa febrinha não tá indo embora. E eu não tô falando de picos febris, tá? Porque assim, a criança pode ter um pico hoje, de 38,5, e daqui 24 horas ter outro pico. Não é isso. É aquela criança que não baixa a febre, que é contínua a febre, tá? Essa criança tem que investigar. O que mais? Quando tem vômito e diarreia associado, muito, os dois, assim, muita diarreia, aquela diarreia bem aquosa, com bastante água, e vomitando e bastante diarreia, ou seja, está perdendo líquido por 2 fontes, né? Está perdendo por cima, está perdendo o volume por cima e perdendo o volume por baixo. Essa também a gente tem que ficar atento a esse tipo de situação, esse tipo de criança. Qual como é que eu vou dizer? Por que é importante levar as crianças ao pediatra? Porque tem eu escutei muito disso, pessoas que me adicionaram depois, eu nunca levo meu filho no pediatra, a não ser que ele esteja passando mal. Qual é a importância? Um acompanhamento. Então, assim, a rotina da pediatria até os 2 anos é a mais importante que existe, assim, pro seu filho, o teu bem maior que você pode fazer. Por quê? Porque existem as curvas de crescimento, né? Quando você traz o seu filho até mim, eu avalio o peso dessa criança, a altura dessa criança, e eu coloco dentro das curvas. As curvas me indicam se essa criança está evoluindo bem ou não. Então, por exemplo, você pode conseguir descobrir um hipotireoidismo, conseguir descobrir uma doença de Graves, conseguir descobrir algo assim, já quando a criança é pequena. Ela consegue tratamento já pequenininha. Uma diabetes do tipo 1,
né? A DM1, que é o que mais acomete criança. Então você vê que a criança não está crescendo, você vê ou que a criança está crescendo muito, que a criança está engordando muito. Então é importante as vacinas, conseguir as vacinas, ter esse controle, como é que se a criança está realmente sendo vacinada, se está tudo ok. Então essa é a importância da rotina, né? Descobrir as doenças antes que elas já tenham uma idade mais avançada e o estrago já tenha sido maior. Entendi. No caso da leucemia, doutora, como é que funciona? Então, a leucemia, ela é uma doença que acomete o nosso sistema como um todo, assim, mas a maior parte é o sistema imunológico, né? É uma doença que envolve os glóbulos brancos. Existem vários tipos de leucemia, né? Desde as mais agressivas até as mais tranquilas. As mais tranquilas, elas têm um crescimento mais lento, né? As mais agressivas, elas têm um impacto muito maior em muito menos tempo, né? Então, eu seria um pouquinho falar sobre cada uma um pouquinho estendido, assim, então eu vou falar de uma maneira geral, né? Então, elas podem ser... Quais são os sintomas de alerta, né? Como ficar prestando atenção se o seu filho tem ou não. Então, a primeira coisa é o emagrecimento, né? A criança que não ganha peso, não ganha peso normal, ou que tem um emagrecimento abrupto, né? Aquela criança que emagreceu muito em pouquinho tempo. A mãe deve ficar... Por isso a importância da curva de crescimento. Volto à rotina daí. Se você vem e acompanha teu filho mensalmente, você sabe se ele está perdendo peso, se ele está ganhando peso, se ele está crescendo, se ele não está crescendo. Se você não tem esse acompanhamento, não tem como você chegar aqui e eu já conseguir verificar que ele está perdendo peso ou não em uma consulta, né? Então, voltamos à importância. Então, assim, eu diria que a perda de peso, os hematomas, né? É bem importante. Lógico que assim, mãe, não é um sintoma isolado, não é um quadro. É isso que as mães precisam entender. Então, do que eu vou falar aqui, se seu filho tem 3 dessas coisas, procure o pediatra, né? Você não precisa se preocupar se seu filho só tem uma dessas coisas, porque talvez seja só uma característica dele mesmo, ou de alguma outra doença, não necessariamente da leucemia. Então, o hematoma, a perda de peso, o sangramento ativo, né? O sangramento ativo, o que é o sangramento ativo? O epistaxe, por exemplo, que é quando é nasal, o sangramento nasal. Se acontece muitas vezes, né? Está sangrando muito. Se você mesmo assim passa o sorinho, não é porque está ressecado a mucosa nasal, você está passando o sorinho, está fazendo inalação na pessoa e a criança está sangrando, né? Aí não está certo, é alguma coisa errada, sinal de alerta. A gengiva, a gengivite também é um sangramento ativo, né? E a distensão abdominal, que daí é a última fase, que é quando o baço já está fazendo o sequestro, né, que a gente chama, das células, e aí ele fica gigante. Você consegue ver ali que a barriguinha da criança tá grandinha já. Então, são esses os sinais que a gente tem que ficar bem atento. E hematoma também, né, como eu já falei antes. Tem como diferenciar um hematoma de uma criança superativa, que era o caso do Danilo? Não tem. Isso não tem, tá? Era complicado. Mas complicado. Muitos hematomas que saem. Muitos. Geralmente a criança fica com bastante hematoma mesmo. Aqueles que não conseguem identificar, que a mãe não sabe aonde bateu, como aconteceu, mas ele está lá. Então é melhor garantir pelo excesso de preocupação, de zelo, do que pela falta dele. Se o seu filho tem, exatamente, se o seu filho tem esse quadro ou esse conjunto... eu esqueci de falar uma coisa, criança que está sempre doente, criança que está sempre pegando ali um vírus da gripe, depois sara da gripe pega herpes, sarou da herpes pega candidíase, sarou da candidíase
tá com diarreia, essa criança também associada ao quadro de emagrecimento, associada ao quadro de sangramento ativo e associado ao quadro de hematoma, a mãe deve procurar ajuda. De consultas periódicas a cada 6 meses, seria interessante estar fazendo um hemograma numa criança? Volto a repetir, criança com esses sintomas sim. E sem esses sintomas? Não é necessário? Não. Se a criança tiver tudo bem, assim, a mãe tá vendo que a criança está crescendo, a criança está se desenvolvendo, não fica doente frequentemente, é uma criança que não tem hematoma, não tem sangramento ativo, uma criança sem alteração nenhuma, ela pode vir anualmente. Se essa criança tiver alguma alteração, igual eu estou te falando, é melhor que seja menos espaçado o tempo com que ela procura atendimento. No caso da Danilinha, ele tinha saúde e não ficava doente. Acredito. Eu acredito. Não, e realmente não tinha como saber, né? Não tinha. Ele não reclamou de dor. Não tinha, não. O dele é um caso bem atípico, assim, é um caso... Ele também não tinha aqueles hematomas realmente visíveis, assim, preocupantes. As manchas eram meio que batidinhas, assim, né? Parecia de batida mesmo, de quem é ativo. Não tinha como saber. Sangramento discreto também, apesar de estar ativo, era discreto. Então, assim, eram sintomas muito discretos. Ele realmente não apresentou. É que, mãe, você tem que entender que o dele era uma leucemia agressiva. É muito rápido a evolução, né? Não é culpa de ninguém, né? Que realmente não viu. Mais alguma coisa que queira deixar de alerta para os pais? Que eu queira deixar de alerta, eu acho que é isso, assim, tá atento aos sintomas e tá atento ao seu filho, né? Ao que ele apresenta, às queixas dele. Às vezes a criança tá falando pra mãe, né, do sangramento, do nariz, a criança tá... E os pais, assim, estão negligenciando algumas vezes, né? Então eu acho que o importante é manter a atenção no seu filho. A coriza é um sintoma também? Eu não sei de quem eu escutei. A coriza em si não é um sintoma. O que demonstra é quando a coriza ela não vai embora, tá? Quando a coriza não vai embora é porque esse paciente está ficando doente frequentemente. E aí a gente já entra naquele sintoma que é a imunidade baixa, que as pessoas com leucemia são imunodeprimidas, né? Elas têm imunidade lá no pé. Então, a coriza em si não é um sintoma, mas o fato dela estar presente ali o tempo todo e nunca ir embora, a gente pode ver como um sintoma sim. Tá? Bom, então é isso. Obrigada, doutora. Foi muito esclarecedora. Eu acho que todo mundo vai adorar ver isso e se ficar mais alerta, né? Que as crianças são os nossos bens mais preciosos. Com certeza. E fica aqui o nosso agradecimento mais uma vez pelo atendimento humanizado, por todo esse amor que você demonstra com todas as crianças, não só com a criança, com os pais também foi muito humanizado. E que mais Danilinhas procurem você, porque o atendimento é muito diferente. Obrigada, doutora. Obrigada.